você está separando daquilo que você é. Você está separando você mesmo de coisas legais e agradáveis, porque você se odeia, porque você não gosta muito assim de você. E claro que essa não é uma pergunta que ela tem uma resposta muito simples, porque isso tem vários fatores. Esse podcast, como o próprio nome diz, é aquilo que vem antes da resposta. O espaço onde se para, pensa, fala-se consigo mesmo, pesquisa-se, reflete e após isso passa a se interagir no mundo lá fora. Antes da resposta é um podcast baseado nas minhas experiências como psicoterapeuta comportamental, relatos intitulados e não identificados e vivências da minha própria vida. Agora, por que a gente se odeia tanto, a ponto de não conseguir cumprir aquilo que a gente promete para nós mesmos? Essa é uma história engraçada, porque partiu de um dia que eu estava bem triste, estava refletindo sobre a minha vida e perguntando a mim mesma. Estava vivendo uma situação específica, ruim ali na minha vida, e eu perguntei, Perguntei aos céus, ao horizonte, por que eu estava vivendo aquilo e por que aquela situação não tinha voltado, não tinha se tornado uma situação melhor para mim. E a gente até brinca, com isso, a grosso modo, a gente chama até de um pouco de pergunta socrática, na terapia cognitivo-comportamental, um tipo de pergunta socrática para mim mesmo, para ver se eu conseguia algum tipo de resposta. E eu fui fazendo algumas perguntas dessa para mim mesmo, entendendo, E aí, claro que para mim mesmo eu fui muito mais direta, Falei, por quê? O que eu tinha feito? O que tinha acontecido, E parei um pouco, de repente veio um pensamento, uma frase, essa assim, na verdade foi a devolução de uma pergunta socrática que era assim, por que você se odeia tanto? Só. E eu lembro que eu tava deitada, assim, eu meio que levantei e eu falei, meu Deus, tá aqui a raiz de tudo. Porque daí eu fui linkando, o porquê eu me odiava tanto a ponto de me deixar levar até essa situação. Porque a gente sabe que muitas coisas que nos acontecem, grande parte tem a ver sim com circunstâncias externas, falta de oportunidade, coisas ruins que nos acontecem e que o mundo aí nos proporciona inevitavelmente. Mas algumas outras que estão sob o nosso controle, sim, são responsabilidade nossa, É responsabilidade nossa. Vou citar alguns exemplos, como o teu bem-estar, como você manter, você comer, você se procurar minimamente se alimentar, beber água, coisas que talvez não dependam de dinheiro. Vou dar um exemplo aqui também, um investimento, guardar dinheiro pouco, a gente sabe que sim, a gente não vai fechar os olhos do quanto é difícil, sobreviver na nossa economia e no nosso sistema, mas tô falando de pessoas que têm essa possibilidade e que, sei lá, às vezes começam com um pouquinho, assim, R$50, R$100, mas só para fazer esse trato com você mesmo, assim, coisas que a gente deixa de fazer pra gente mesmo, talvez não dinheiro, talvez bem isso, a caminhada que eu queria fazer pelo menos 2 vezes por semana. E quando veio essa pergunta do porquê que você se odeia tanto, ela não veio com um sabor de culpa. Porque a culpa e a lamentação, ela é diferente. Você começa a olhar para coisas que você não pode mudar. Você começa a pensar em realmente as coisas ruins que te fizeram, as coisas ruins que estão acontecendo, e de repente vira uma onda, e que realmente te engole, porque são as coisas externas a gente não tem controle algum, e é realmente apavorante. Mas quando veio essa pergunta do porquê que você se odeia, era do tipo assim, se eu me odeio, eu posso parar de me odiar. E quando a gente odeia algo ou alguém, o que a gente quer? A gente não quer muito que as coisas boas aconteçam para essa pessoa. A gente não deseja que no fundo, por mais que a gente fale assim, enfim, não desejo mal pra ninguém, você pelo menos deseja que essa pessoa fique bem longe de você e viva a vida dela longe. Agora, quando você faz isso, talvez pra você mesmo, você tá se separando daquilo que você é. Você tá separando você mesmo de coisas legais e agradáveis, porque você se odeia, porque você não gosta muito, assim, de você.
E claro que essa não é uma pergunta que ela tem uma resposta muito simples, porque isso tem vários fatores do nosso histórico, de como a vida, de como as pessoas nos ensinaram a nos amar. Isso é complexo. Mas eu levantei e pensei, poxa, nessa situação aqui, eu não fiz o mínimo que eu poderia ter feito para me cuidar. Porque essa onda, esse problema iria vir de qualquer forma. Isso poderia acontecer, é a vida. A vida é assim, a probabilidade de uma coisa ruim acontecer sob uma coisa boa acontecer, a probabilidade é maior. Mas quando você está preparado, né, acho que é um provérbio chinês que fala isso, né? Espere o melhor, prepare-se para o pior e aceite o que vier. E é exatamente isso. E aí a gente se odeia tanto a ponto da gente nem se preparar para o pior. Quem dirá a gente se preparar para o melhor? Então, quando esse fato da gente se odiar vem muito daquele ponto de que, do mesmo jeito que eu gostaria que as coisas externas fossem melhores para mim, eu fico muito triste quando as coisas externas não agem ao meu favor. E eu entro aí nesse estado de tristeza e me maltrato mais ainda. Então, por exemplo, as coisas já são ruins, então eu não faço nada de bom para mim. Então, naquele dia eu não vou caminhar, porque a caminhada faria bem pra mim, eu tô muito triste com o mundo. Claro, a gente tem situações, tá? Tô falando do caso de depressão, incapacitante, enfim. Naquele dia, tá? Eu tenho, claro, né? Tem N e N casos, e também posso falar depois sobre ativação comportamental que a gente faz nesses casos, porque até mesmo nesses casos a gente trabalha com o mínimo de ação para que a pessoa consiga sair daquele estado. Porque nem ela tá feliz naquele estado. Então, enfim, apesar de nós como psicólogos, né, que eu atuava, né, como psicóloga e hoje supervisora de clínica, é que a gente sabe, a gente compreende o estado da pessoa, vai trabalhar em cima daquilo que a pessoa consegue fazer, mas não é interessante que a pessoa continue naquele estado, porque cada vez mais ela tá se odiando e se maltratando. Então, é esse ponto, assim. Então eu comecei a refletir muito que, claro, a gente tem, sim, então voltando àquilo que eu falei lá no início, que nós temos a nossa tendência natural, o nosso cérebro, realmente ele vai pender ali para aquilo que é ruim, ele vai querer que você descanse, porque é muita coisa para ele processar, né, coisas desagradáveis ali. E até aqueles pensamentos, pô, você deu isso, você deveria ter feito aquilo. Não é esse estado que eu tô falando, sabe? É um estado de ok, né? Por que eu me odeio tanto? No sentido de, será que eu não poderia me tratar diferente? Não é no sentido de culpa, é no sentido de alternativa. Se fosse outra pessoa no teu lugar, se você, sabe assim, se você trocasse de corpo com a pessoa, se fosse outra pessoa, isso é TFC, né? Terapia focada na compaixão, um pouquinho de terapia de aceitação e compromisso, né? Mas muito mais TFC. Que a gente fala sobre isso, assim, que a gente vai aprendendo que a gente não sabe, a gente consegue muito mais se compadecer de uma pessoa que está do nosso lado, de entender, e a gente não consegue fazer isso com a gente mesmo. Primeiro, obviamente, que a gente foi ensinado que talvez seja egoísmo, e nos últimos anos talvez a gente tenha perdido a mão com essa coisa de se amar, e aí meio que andar ali na lista, ali naquela lista de um isolamento, do achar que as pessoas não são legais, que se envolver com pessoas não é bom. Eu acho que essa não é a linha mais interessante. Mas esse trabalho entende? Se tratar bem não é um excesso de permissividade, né? Não é a compreensão das situações, que nem sempre você vai estar 100% para fazer aquilo naquele dia. Mas é o cuidado. Para quem é mãe aí, ou se você fosse mãe, a pessoa precisa comer, teu filho ela precisa comer legumes para ele crescer. Tem que tomar aquele remédio que o médico receitou. Você pensa, não, você precisa porque é o melhor para você. Você precisa ir para a escola, eu preciso te levar para a escola. A criança chora, hoje eu não quero ir para a escola. Não quero. Não, você vai porque é importante para você. Depois a criança cresce e etc. E vê que aquilo é bom. É mais fácil a gente fazer isso pro outro, sabendo, porque a gente sabe que é o melhor pro outro, mas a gente não consegue enxergar. Para nós mesmos, a gente tem dificuldade, sim, de ter uma visão a longo prazo sobre nós.
Só que isso é treino. A gente faz isso com o outro porque não tá carregado de emoção. A gente já consegue ver a longo prazo. A gente consegue visualizar quem a pessoa vai ser. Acho que até voltando no vision board, é legal a gente visualizar quem a gente vai ser para adquirir essa visão de longo prazo. Voltando, para nós mesmos não é tão natural essa questão de longo prazo, porque o nosso cérebro, ele é extremamente ali do hoje, todos os dias, o que eu vou fazer para sobreviver, o que eu vou fazer para, vamos lá, voltar lá nos nossos ancestrais. O que eu vou fazer, qual que é o que eu vou ter que escapar, qual que eu vou ter que, o bicho que eu vou ter que, sei lá, fugir, qual que é a ameaça que vai vir. Então tudo isso, e o que é legal? Nós somos os únicos seres racionais capazes de construir esse sistema, porque olha só quanta coisa que a gente já construiu, você olha cada prédio, de cada tecnologia, cada coisa que a gente fez, que a gente é minimamente esperto, inteligente, a gente criou sistemas para viver. Então a gente é capaz. A gente é capaz. E é essa pergunta, né? A pergunta e a reflexão, que muitas vezes a gente não consegue cumprir as nossas metas porque a gente se odeia tanto, a ponto de não olhar para elas, de não ver elas como tão importantes. Entende?